Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de perioperatório. Essa aula aqui de técnica cirúrgica. Uma aula de extrema importância não só para sua prova, mas também para sua prática aí. Nessa aula aqui, vamos entrar aqui numa sala operatória e então destrinchar aqui vários tópicos importantes sobre esse tema. Vamos juntos montar uma mesa cirúrgica, discutir os instrumentais mais relevantes, também discutiremos a respeito da técnica de asepsia e antisepsia, além de antibiótico profilaxia cirúrgica, fios cirúrgicos e uma breve pincelada em drenos. Combinado? Bora nessa? Tá lá o interno então, primeiro dia do rodízio de cirurgia geral do internato. Quando o chefe então ele pede um Kelly. O interno, crente de que o chefe havia se confundido quanto ao seu nome, logo diz: "Meu nome é Tobias, doutor." E o chefe pistola então manda o interno sair da sua cirurgia. Essa aula serve também para te prevenir desse tipo de situação aqui. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos começar de fato com a aula. Primeira coisa que você precisa é dominar o básico, quanto ao posicionamento de cada um na sala cirúrgica. Cuidado, porque obviamente há variações de um tipo de cirurgia para outra. Aqui vamos falar de uma laparotomia exploratória convencional mesmo. Cirurgião principal, então, à direita do paciente. Pensa que a maioria é destro e que essa posição facilita o manuseio do abdômen do paciente. Já o primeiro auxiliar, obviamente, do outro lado, ao lado esquerdo do nosso paciente. Caso tenhamos um segundo auxiliar, então, esse aqui vem do lado direito do cirurgião principal. O instrumentador e sua mesa acabam ficando bem aqui, ao lado do nosso primeiro auxiliar. Dessa forma, ele consegue servir a quem precise. E por fim, mas não menos importante, lá longe no canto da sala fica o interno, de modo a evitar que acabe contaminando tudo ali. Brincadeira, pessoal, o interno é sempre muito bem-vindo nas cirurgias. Comentamos da mesa de instrumentos, mas caso você seja o responsável pela instrumentação, como que você organizaria todos esses materiais? Pessoal, isso aqui às vezes assusta um pouco aqueles alunos que possuem um pouco menos de experiência em centro cirúrgico. Mas calma, vamos ver isso com calma aqui. Em geral, dividiremos a nossa mesa em 4 quadrantes. Esse canto aqui, mais próximo do paciente, deixamos materiais de diérese. Ali do lado, os de hemostasia. Acima, os materiais especiais e aqui em cima, então, os de síntese. Tá muito rápido? Vamos então ver aqui com detalhes cada um desses quadrantes para que você entenda de uma vez por todas. Como falamos, nesse aqui, vamos deixar os materiais de diérese, ou seja, de corte, que vão ser responsáveis por cortar tecidos. Aqui se inclui, portanto, principalmente o próprio bisturi, a tesoura de Metzenbaum, uma tesoura mais delicada, útil para cortar tecidos, e então a tesoura de Mayo, uma mais robusta, útil para fios e estruturas mais grosseiras. A dica aqui, para diferenciar uma da outra, é tentar se orientar pelo eixo delas. Repare que a de Mayo, ela tem ali o seu eixo na metade do cabo, enquanto a de Metzenbaum tem o seu eixo no terço distal. Conseguem perceber? Seguindo aqui para o nosso próximo quadrante, temos o de hemostasia. De hemostasia porque diz respeito a materiais que são úteis em casos de sangramentos, por exemplo. E aqui se inclui aquele instrumento citado pelo cirurgião no nosso meme, o famoso Kelly, que pode ser um reto ou pode ser Kelly curvo. Um instrumento muito útil para clampear vasos, bem como de secar tecidos. Entendeu agora o meme do início da aula, né? Mas temos também o mixer, também é importante, um instrumento importante para dissecar tecidos e ainda clampear vasos, mas ainda mais útil em dissecações ou vasos mais profundos lá na cavidade abdominal. Para diferenciar um do outro, compare suas pontas, a do mixer ela é bem mais curvada. O próximo instrumento que temos é o chamado de cocker. Não é tão útil para controlar sangramentos em si, mas muito útil na preensão de tecidos, como a própria aponeurose abdominal. Repare que na sua ponta existe um dente ali, que quando vamos fechar uma incisão abdominal, por exemplo, costumamos utilizar um cocker na aponeurose, pinçando ela para expor ela melhor para suturarmos. Por fim, dos instrumentos mais relevantes para você, temos também o Alice, um instrumento também de preensão, mas mais delicado que o cocker. Ele tem uma certa curvatura em sua ponta, não é tão agressiva, então a gente utiliza mais para pinçar tecidos sem os machucá-los. E uma vez que não é necessariamente um instrumento de hemostasia, você pode ver inclusive algumas fontes que colocam esse material aqui como especial, lá em cima. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa mesa, vamos ver aqui quais se tratam esses materiais especiais, né? Aqui, pessoal,
vai entrar qualquer material relevante para a sua cirurgia e, portanto, varia muito de uma cirurgia para outra. Mais exemplos de instrumentos que podemos ter aqui são afastadores, como o Farabef, que ajuda a afastar os tecidos e expor o campo cirúrgico melhor. Temos também o Bacaus, um instrumento de preensão que geralmente utilizamos para prender os campos cirúrgicos. Perceba a curvatura em sua ponta e como ela é pontiaguda, literalmente para prender pano mesmo. Nesse campo aqui dos especiais, ainda poderíamos incluir, por exemplo, um grampeador de alças intestinais, se for o caso, ou então drenos. Aí tudo vai depender de qual é a sua cirurgia, beleza? E por fim, temos na nossa mesa aqui o quadrante da síntese. E chamamos de síntese porque se trata realmente de materiais úteis na reconfecção dos tecidos, ou seja, um porta-agulhas mesmo. E aqui vai uma dica, para você ter certeza que se trata de um porta-agulhas, repare na cabeça do instrumento, em suas ranhuras. No Kelly, todas as ranhuras são em um único sentido. Já aqui existem ranhuras em vários sentidos, o que permite você angular a agulha como quiser na hora de passar o seu ponto. E quando vamos suturar, vocês já sabem, também utilizamos pinças, certo? Essas pinças que podem ser de dente, em sua ponta, né, pinça para pele, ou então sem dente para tecidos mais delicados. Por fim, obviamente, para a sutura, também precisamos de fios cirúrgicos, seja eles quais forem. Combinado? Ficou claro aqui quanto à nossa mesa cirúrgica? Então se liga aqui como esse conteúdo cai. A Unesp 2022 perguntou ali: um indivíduo será o instrumentador de uma herniorrafia inguinal direita. Considerando que o instrumentador está posicionado como na ilustração aqui, a alternativa que correlaciona respectivamente o instrumento e a sua posição correta na mesa cirúrgica é: ele coloca lá 1 bisturi, 2 porta-agulhas, 3 Kelly e 4 Allis, né? Pessoal, bisturi vimos que é no campo da diérese, certo? Mais próximo ali do paciente. O porta-agulhas é para reconstituir os tecidos, para sutura, né? Ou seja, síntese. E o Kelly, um instrumento de hemostasia. E por fim, o Allis poderia gerar uma dúvida ali se no quadrante A ou no C, mas a questão nem te dá margem para discussão, restando apenas a letra B como resposta correta. Aqui vale a pena só comentarmos o seguinte: essa cirurgia foi uma hérnia inguinal direita, mas se fosse esquerda, toda a nossa escalação do nosso time ali mudaria, beleza? Lembra que muda de cirurgia para cirurgia. Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a Med Review porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a Med Review, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Mas beleza, enquanto todo mundo se posiciona em campo, você já paramentado ali, está pronto para pintar o seu paciente, ou seja, realizar a antisepsia, mas foi lá o seu paciente estava todo assim, todo cheio de pelos, parecendo ali o Chewbacca, né? Devia ter feito a tricotomia antes da cirurgia? Não devia? E aí? Pessoal, as referências mais atuais, como Up to Date, sugerem que seja feito a tricotomia em casos de muitos pelos no abdômen, mas sempre com máquina de barbear. E logo antes do ato cirúrgico, aqui não deve-se utilizar a lâmina de barbear, uma vez que, ao causarem mínimas lesões na epiderme, aumentam e muito a taxa de infecção do sítio cirúrgico. Mas beleza, você está lá com o abdômen do seu paciente tricotomizado. Você está apto a pintar o seu abdômen. Mas antes de mais nada, precisamos explicitar aqui a diferença de dois conceitos que parecem sinônimos, mas as provas por vezes brincam com essa diferença: asepsia e antisepsia. Pessoal, asepsia diz respeito à prevenção de contaminação, ou seja, são diversas práticas que realizamos de modo a evitar contaminação. Por exemplo, higienização das mãos, colocação de campos estéreis, uso de avental estéril, esterilização de todos os instrumentos, tudo isso são medidas de asepsia, combinado? Já a antisepsia diz respeito ao que vamos fazer exatamente agora: diminuição de microbiota local. Primeiramente, quando ainda não estamos estéreis,
com uma solução degermante, aquela famosa buchinha, vamos lá, esfregar em todo o abdômen de modo a remover sujidades maiores. Agora, quando já com as mãos higienizadas, já de avental e luva, vamos pintar de fato com uma solução idealmente de clorexidina alcoólico, que tem se mostrado superior ao iodopovidina, aquele que deixava ali a pele laranja. E fazendo movimentos sempre centrífugos, né? E caso o seu campo cirúrgico envolva mucosas, o clorex alcoólico pode irritar esse tecido, então nesse caso utilizamos o clorex aquoso, beleza? Aí sim, só depois disso tudo, colocamos enfim os campos estéreis, beleza? Mas aí você pensa assim, tá, beleza, tudo isso para evitar a infecção do sítio cirúrgico, mas e antibiótico? Nada a ver com profilaxia? Para isso, pessoal, vai depender de alguns fatores. Mas antes de mais nada, precisamos classificar a nossa cirurgia quanto ao grau de contaminação cirúrgica. Pode se tratar então de uma cirurgia limpa, por exemplo, se não houver inflamação ou se não violar nenhum órgão colonizado, como o trato gastrointestinal, o pulmonar, o urinário, etc. Exemplos de cirurgias limpas são uma hernoplastia inguinal eletiva, por exemplo, ou uma mamoplastia. Na hérnia, por mais que até mexamos em alças intestinais, não abrimos ela nem nada disso, certo? Cirurgias limpas têm uma taxa de infecção de sítio cirúrgico de 1,3 a 2,9%. Mas a sua cirurgia também ela pode ser potencialmente contaminada, quando há alguma violação de órgão colonizado, mas em condições controladas, sem uma contaminação grosseira do seu campo cirúrgico. Por exemplo, uma colecistectomia com colangiografia, que até sai ali um pouco de bile, mas completamente controlado. Ou então uma gastrectomia em que se abre o estômago, mas em um ambiente totalmente controlado, ele sem contaminar o seu campo todo. Beleza? A taxa aí de 2,4 a 7,7% de infecção do sítio cirúrgico. Sua cirurgia também ela pode ser considerada como contaminada, quando há uma quebra grosseira na esterilidade do procedimento, ou seja, um trauma abdominal penetrante em que há conteúdo entérico na cavidade abdominal, ou então uma úlcera perfurada em que vazou o suco gástrico ali. Aí, 6,4 a 15,2% de chance de infecção. E por fim, ela também pode ser considerada como uma infectada, quando há um processo inflamatório infeccioso vigente ali, ou tecidos necróticos ou corpos estranhos, por exemplo ali um abscesso intracavitário em que há pus e tudo mais. 7,1 a até 40%. Aqui vale inclusive a ressalva de que o antibiótico aqui não deve nem ser profilático, mas sim terapêutico, certo? Já há um processo infeccioso. E agora sim, classificada a nossa cirurgia, vamos definir se utilizaremos ou não antibiótico como profilaxia para infecções de sítio cirúrgico. Se a cirurgia for limpa, nem precisamos de nada não, só as boas práticas de asepsia e antisepsia já são o suficiente. Agora, parcialmente contaminada sim, faremos profilaxia, bem como nas cirurgias também contaminadas, e como vimos, nas infectadas é tratamento mesmo. Mas cuidado, lembra que eu falei aqui que hernioplastias são cirurgias limpas? Pois bem, mas mesmo assim faremos profilaxia. Por quê? Pessoal, uma série de referências, associações e sociedades, elas recomendam o uso de antibiótico profilaxia para quando utilizamos próteses, ou seja, a própria tela que utilizamos na hernoplastia, combinado? Ou então qualquer prótese que seja, fica aqui essa ressalva. Mas beleza, você definiu então que vai fazer o antibiótico profilático, mas te surge outra pergunta: qual antibiótico realizar? E pessoal, para responder exatamente essa pergunta aqui, devemos nos atentar ao objetivo disso. Qual é? Prevenção de infecção do sítio cirúrgico, certo? Então, obviamente, varia um pouco de acordo com o sítio que será operado. Se será o trato urinário, o respiratório, o gastrointestinal, por exemplo. Mas vejamos quanto às principais cirurgias abdominais mesmo. Ao realizarmos incisões na pele, ficamos mais vulneráveis às bactérias presentes lá mesmo, ou seja, gram-positivas, certo? Então, o que geralmente utilizamos é a cefazolina 2 gramas em dose única mesmo, uma cefalosporina de primeira geração muito utilizada em profilaxia cirúrgica e, consequentemente, muito cobrada em sua prova também. Agora, quando há envolvimento de contaminação do trato gastrointestinal, só a cefazolina não é o suficiente, porque também há contaminação de bactérias gram-negativas e anaeróbias, certo?
do trato gastrointestinal mesmo, né? Então precisamos associar o metronidazol, ou então utilizarmos apenas cefoxitina mesmo, uma cefalosporina, agora de segunda geração, que cobre tudo, mas é mais caro e não tem em todo lugar. Aí, pessoal, atenção aqui. Administraremos o antibiótico cerca de 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica, para garantir a penetrância adequada nos tecidos todos, fechou? E dá uma olhada como costuma cair esses conceitos todos aqui. ENARE 2023. Em relação ao risco de contaminação, podemos classificar uma cirurgia eletiva de câncer de estômago com abordagem controlada da cavidade gástrica como? Pessoal, na cirurgia eletiva de câncer de esôfago, ou seja, muito provavelmente uma esofagectomia, há uma violação de uma estrutura colonizada, que é o próprio esôfago. Mas a princípio não ocorre contaminação grosseira da cavidade abdominal, certo? Portanto, potencialmente contaminada. Tranquilo aqui, né? Mas beleza, considere que sua cirurgia foi um sucesso. E agora você precisa fechar os planos que foram abertos. Que fio você utilizaria para fechar ali cada estrutura? Para essa pergunta, pessoal, precisamos considerar uma série de características do fio ideal para determinada, né, situação. Algo muito importante é, por exemplo, a origem do nosso fio, se natural ou sintético. Aqueles fios naturais, eles causam uma maior resposta inflamatória local, enquanto os sintéticos, menor. Pensa que por ser natural, nosso sistema imunológico percebe proteínas que não são nossas e, consequentemente, causam uma maior resposta inflamatória. Outra característica que devemos nos atentar é quanto aos filamentos do fio, podendo ser ele monofilamentar ou multifilamentar. Os monofilamentares geralmente causam um menor trauma tecidual, mas possuem uma memória maior. Sabe quando você tira o fio e ele está todo amassado ali? Isso é o que chamamos de memória do fio. Então seu manuseio é um pouco mais difícil. Já os fios multifilamentares favorecem a formação de biofilme no interior desses filamentos, então não são muito bem indicados para ambientes infectados, combinado? A absorção do fio também é algo que devemos levar em consideração, podendo ele ser absorvível ou inabsorvível. Geralmente, utilizamos absorvíveis em locais que exigem menor tempo para cicatrização e inabsorvíveis em locais que demandam maior tempo de cicatrização. O calibre também é outra coisa que devemos nos atentar também. Ele pode ser 2, 0 ou até 10, 0. Quanto mais zeros, menos calibroso é o fio. Isso diz respeito diretamente à força têncil que suporta o fio. Então, para a pele, a gente pode usar ali um mais calibroso, mas para o olho, por exemplo, em cirurgias oftalmológicas, até 10 zeros é utilizado. E por fim, podemos observar a agulha do fio, que pode ser ela cilíndrica ou triangular. A cilíndrica causa menor trauma tecidual, porque de fato lesa menos tecido ao ser passado o ponto. Já a agulha triangular, ela é cortante e, portanto, causa um maior trauma tecidual. Fechou, pessoal? Tudo isso é levado em conta na decisão pelo melhor fio para o seu tempo cirúrgico. Aqui, pessoal, vem uma tabela resumindo cada fio que vamos passar bem rapidinho. Mas eu sugiro que você pause, dê uma olhada com calma aqui para pelo menos conhecer esses fios. O catigu é um fio natural feito a partir do colágeno de submucosa de intestino de ovelhas, ou da serosa de bovinos, multifilamentar, absorvível. Antigamente muito utilizado, mas hoje caiu um pouco por terra pela alta reatividade tecidual. Polidioxanona, o PDS, um fio sintético, monofilamentar e absorvível, mas de longa duração, fio que é padrão ouro para o fechamento da parede abdominal. Poliglactina, o famoso Vicryl, também sintético, mas multifilamentar e absorvível, também muito utilizado em músculos, subcutâneo, mucosas e inclusive cirurgias ginecológicas. O ácido poliglicólico, o Dexon, é muito similar ao Vicryl, mas sua absorção é um pouquinho mais lenta, cerca de uns 90 a 120 dias, enquanto o Vicryl uns 60 a 90, beleza? Poliglecaprone, o famoso Monocryl, sintético, monofilamentar e absorvível, muito utilizado para sutura intradérmica, estética ou fechamento do subcutâneo. Polipropileno, o famoso Prolene, um fio sintético, monofilamentar e não absorvível, muito utilizado em suturas de anastomoses intestinais, por exemplo. O poliéster, sintético, monofilamentar e não absorvível, conhecido por Marsilene, Etibond ou Dacron, utilizado em cirurgias cardiovasculares
para anastomoses de vasos, por exemplo, ou para próteses ortopédicas ou cardíacas. Poliamida, o famoso nylon, talvez o fio mais utilizado aí pelo cirurgião, um fio sintético, monofilamentar, não absorvível, muito útil para síntese cutânea mesmo. Você no seu plantão do PS ali vai utilizá-lo em algum momento com certeza. E por fim a seda, um fio natural, multifilamentar e não absorvível de muitas utilizações, mas assim como o algodão, muito utilizado para ligadura de vasos, combinado? Galera, resumão dos fios aqui, mas se liga nessa dica do professor Daniel da oftalmologia. Os fios que envolvem G e L juntos, então poliglactina, poliglicólico e poliglecaprone, são todos sintéticos e absorvíveis. Já ajuda, né? Aí beleza, você pediu o fio e o circulante foi lá e te perguntou, doutor, é esse fio aqui? E aí, doutor, como que lê essa embalagem dele? Tranquilo, pessoal. Aqui se trata de um Vicryl 3.0 com uma agulha triangular, ou seja, cortante. E esse aqui? Um PDS, fio de polidiaxanona, calibre 1, com uma agulha cilíndrica. Tranquilo, né? Se liga como de fato isso aqui cai nas provas, o IANSP em 2025 mesmo. Durante uma hemicolectomia direita, existe a demanda por ligadura vascular, anastomose intestinal e fechamento da aponeurose da parede abdominal. A ponte alternativa que contém os fios de sutura mais adequados para esses tempos cirúrgicos, respectivamente. Ele põe lá a letra A, poliamida, algodão e poliéster. B, poliamida, catigu e poliglecaprone. C, algodão, polietileno e polidioxanona. E D, algodão, poliéster e poliglactina. E E, poliglactina, poliamida e polidioxanona. Pessoal, comentamos que para ligadura de vasos utilizamos muito algodão, certo? Poliamida, ou seja, o nylon, é majoritariamente para pele, lembra? Então A e B eliminadas. E lembra de qual era o padrão ouro do fio para fechar a aponeurose da parede abdominal? O PDS, polidioxanona. Dito isso, já teríamos a nossa resposta, a letra C. Esse fio aqui que ele põe ali, o polietileno, é um fio muito pouco utilizado, mas muito versátil. Por fim, galera, para finalizar a sua cirurgia, falta você decidir se vai drenar a sua anastomose ou o subcutâneo, por exemplo. O uso de drenos tem alguns benefícios sim, como evitar acúmulos de seroma no subcutâneo e te alertar quanto complicações precoces como uma deiscência de anastomose. Mas, por outro lado, não previne infecções e causa desconforto para o paciente, podendo aumentar inclusive a incidência de ilho metabólico pós-operatório. Mas o que cai na prova mesmo é quanto ao mecanismo de funcionamento de cada dreno. Então vamos lá. O dreno pode ter um funcionamento tanto ativo quanto passivo. Os drenos em que o princípio de funcionamento é ativo possuem em seu sistema certa pressão negativa, como por exemplo o Portovac, que você vai pressionar essa sanfoninha e criar um vácuo para exercer pressão negativa no local que está sendo drenado, como o subcutâneo em uma cirurgia de hérnia incisional, ou então o dreno de Blake, que tem a perinha ali que você pressiona e também cria-se um vácuo da mesma forma. Já os de funcionamento passivo geralmente drenam por princípio de gravidade ou capilaridade mesmo. Se inclui então o dreno de Penrose, ótimo para abscessos, né? E o dreno japonês siliconado, para vigiar uma anastomose, por exemplo. E tá aí, ó, USP 2021. Homem de 57 anos de idade foi submetido à correção de uma hérnia incisional de laparotomia mediana com colocação de tela sobre a aponeurose. Qual é o princípio de funcionamento do dreno indicado para essa situação aqui? Pessoal, essa é uma cirurgia que conversamos que produz-se muito seroma, certo? Olha o quanto que descolou aqui o subcutâneo da aponeurose. Então, devemos deixar um dreno que sugue todo esse seroma produzido ali e geralmente deixamos um Portovac que funciona por um gradiente de pressão de forma ativa. Beleza? Simples, mas que exige um certo raciocínio aqui. Galera, é isso que temos do que mais cai de técnica cirúrgica. Eu espero que tenham curtido. Deixem aqui a sua avaliação aqui embaixo, seu comentário, que são muito importantes pra gente. Beleza? Bons estudos, galera! Se uma aula já te fez entender tudo isso,
com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.